É, e, e o envolvimento de vocês começou com o convite do Petrônio Muniz em razão de uma tese de doutorado do Carmona, de um artigo da Selma e de um livro do Pedro. Só que quando vocês tomaram a iniciativa de escrever a tese de doutoramento, o livro e o artigo, a arbitragem não existia. E de onde é que partiu esse interesse pelo assunto e por que esse interesse? O meu foi muito claro. Eu trabalhava no escritório e nós fazíamos muito a parte de empréstimo estrangeiro para estatais brasileiros. E eram aqueles contratos sempre muito grandes, contratos ingleses, americanos, e tinha sempre uma cláusula de arbitragem. E no final você é obrigado, o advogado daqui, é obrigado a emitir uma legal opinion para o advogado americano, nós éramos o advogado do banco, mas a execução era aqui, o empréstimo era para a empresa brasileira, e você tinha que dar uma legal opinion, e todas elas a gente dizia que a cláusula compromissória não valia, ela não produzia efeito. E aquele negócio, eu falei, pô, mas como? Aí eu nunca tinha estudado, nem tinha tomado conhecimento na faculdade sobre arbitragem. Aí eu comecei a procurar, ver o que é isso aqui me parece interessante. O advogado com quem eu trabalhava era muito pragmático, disse, Pedro, esquece, responde isso aqui, assim não tem, não produz efeito, ela não vai ficar colocando chifre cabeça cavalo. E aí eu comecei a ver, estudar, comecei a ver que era um sistema interessante, e eu vou escrever um paperzinho aqui sobre esse tema. E nisso eu entro num sebo, e tinha falecido um advogado, que eu nem sei quem é, tinha assim, uns 10 livros sobre arbitragem. Eu comprei os 10 livros, eu comecei a ler sobre o tema, me interessei, foi aí que surgiu esse livro, advogado só trabalha com prazo, aí surgiu esse prêmio Túlio Ascarelli, tinha que ter um prazo, no mínimo 50 páginas, aí eu escrevi o negócio e mandei. Então, eu sempre achei que era um negócio interessante, nasceu dessa forma, quer dizer, por que não se aplica, o que é isso, né? Por que não se aplica, e você comecei a estudar e você vê, pô, é um negócio interessante. O meu caso surgiu no 5º ano da faculdade de São Francisco, que era o 2º ano que estava tendo a matéria de arbitragem internacional, e eu fazia estágio, né? Já fazia estágio, e encarava o processo civil como uma coisa assim tão arcaica, tão difícil, tudo tão complexo, né? E quando o professor começou a falar sobre arbitragem internacional, aquilo me encantou, né? E foi até interessante que numa prova, ele falou assim, quem quiser fazer a prova inverso em prosa, pode. É o Guido isso? O Guido da mentira. Aí eu falei, vou fazer, né? Vou fazer em prosa, né? E fiz a prova em prosa. E aí, ele gostou, tudo, né? Deu uma boa nota, né? E essas coisas da vida, sabe? Eu fui trabalhar na Fiesp e quando eu estou assim, na primeira semana, né, do departamento jurídico, surge um ofício do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, perguntando ao empresariado, a Fiesp, né, o que é a opinião sobre o Brasil aderir à Convenção Internacional sobre a Convenção de Nova York, homologação de serviço capital estrangeira. Falei, bom, não estou acreditando que isso está chegando na minha mão, né? Imagina, eu já tinha estudado na faculdade, tudo, né? E chegou por fax, eu peguei, escrevi 4 páginas, né, e passei para o Mário Amato ler, né, tudo, né, o presidente. Ele gostou, achou até interessante, e nós mandamos para o Ministério a opinião do empresariado paulista, no sentido de que tinha tudo a ver, aprovar a convenção, entrar em vigor no Brasil, né. Passa um pouco, chega um convite para participar de um congresso internacional na Guatemala, né. Eu fui. E aí eu tomei contato com as pessoas da área internacional, né? E conheci o secretário-geral da CCI, e que quando eu vi conversando sobre o assunto, eram 2 brasileiros que iriam, acabei indo só eu, e ele falou assim, você não gostaria de fazer um estágio em Paris, na CCI, né? Eu falei, nossa, tudo que eu gostaria, né? E aí foi, em 1990 eu fui fazer o estágio. Foi quando voltei e escrevi o artigo, escrevi outros também no Estado de São Paulo sobre arbitragem de comércio exterior, e foi aí que a coisa começou, né? E estudando sozinha também, né? Não tinha nada, a gente tinha muito pouca literatura, e quando voltei, e aí veio a ideia do fato de eu conseguir esse estágio, eu pensava, como é que eu poderia fazer esse estágio? Eu cheguei para o presidente então, da Fiesp e coloquei para ele a ideia da gente montar uma câmara em São Paulo, uma câmara de arbitragem, né? E expliquei para ele o que era, mas ele era advogado, ele entendeu na hora o que significava, os reflexos e tudo mais, e falou, eu topo.
Né? O que você precisa? Né? Eu falei, eu quero fazer esse estágio. Né? E, então aí fui para Paris, né? Fiquei na CCI. Quando voltei falei para ele, que já tinha vindo, fiquei maravilhada, né? E ao mesmo tempo decepcionada para vendo a participação das empresas brasileiras lá, que quando vinha a cláusula compromissória, fazer aquilo que o Pedro falou, né? Não vale nada, não tem eficácia, essas coisas, né? Mas eu sei que quando eu voltei, com essa, movida por esse interesse, inclusive de instituir a Câmara, que hoje é a Câmara do CIESP, né? Nós também não tinha ainda internet, né? Então a gente tinha que importar livros. Aí eu pedi se ele podia assinar as revistas internacionais, né? A American Arbitration Society, a International Arbitration, a Revista da Arbitragem, para a gente poder se inteirar, né? E foi assim, comecei estudando sozinha também, como o Pedro. Para mim, talvez a introdução desse meio de arbitragem foi o Guido Fernando Silva Soares, né, que é professor de direito internacional, foi quem na graduação, nos anos 80, 70, falou pela primeira vez de arbitragem, ele e o Zé Carlos Magalhães. Quando eu me formei, em 1980, eu comecei a pós-graduação em 81 e apresentei um projeto da CNPq, de pesquisa sobre arbitragem, era arbitragem internacional, que o Guido orientou. E eu fiquei com 2 anos sob a orientação do Guido e produzi essa pesquisa para o CNPq sobre arbitragem. E aí, com o decorrer da pesquisa, eu fui diminuindo o âmbito da pesquisa, até chegar à arbitragem nacional. Daí surgiu a ideia de eu escrever sobre isso na minha tese de doutoramento. Aí fui para a Itália, eu ganhei uma bolsa da Fundação Rotary, fui para a Itália e lá continuei pesquisando também sobre arbitragem. Quando eu voltei com material, ideias, aquela coisa toda, e durante os anos 80 eu passei escrevendo tese e pesquisando. Até que tive essa oportunidade de, por acaso, né, de a gente se encontrar e, por conta desse projeto, acabar trazendo para o projeto tudo que eu tinha estudado. Que foi ótimo, né? Raras são as pessoas nessa vida que conseguem utilizar o que estudaram para alguma coisa prática. E eu tive essa felicidade. Eu digo até na faculdade, brincando com os meus colegas, né, que eu sou um sujeito feliz de poder estudar e aplicar o que eu estudei. Coisa que a grande parte dos professores não consegue fazer numa encarnação, né? Quer dizer, deixam para a próxima. E para nós todos, né, uma surpresa muito grande. A gente, praticamente, nós estamos vivendo como profissionais na área de arbitragem, atuando muito como árbitros, como advogados, né? Eu, por exemplo, 100% do meu tempo é dedicado a isso, né? E são coisas que eu nunca imaginei, né, na minha vida, que é esse interesse especial pelo tema, e que depois todo o desenvolvimento e o aprendizado também, né, porque nós vivemos aprendendo, né, fosse ter a oportunidade de viver o que nós estamos vivendo no momento. Foi interessante perceber que mal a lei foi publicada, nós começaram a surgir artigos, conferências, seminários, livros, ainda antes do julgamento no Supremo da constitucionalidade da lei. Eu me lembro de numa conferência, estava um ministro supremo à frente e ele acabou votando pela inconstitucionalidade. Eu falei, a Selma estava até lá, falei sobre a arbitragem. No final eu fiz questão de olhar para ele, obviamente, com um olhar cândido, disse, mesmo ainda pendente de julgamento supremo, a lei pegou. Pegou porque todo mundo começou a escrever, a gente via que havia um intuito, uma corrente assim, em direção à utilização da arbitragem. Estava, obviamente, ainda contida por força do Supremo, que só em 2002 veio julgar, enfim, a constitucionalidade da lei. Essa retrospectiva é interessante também para a gente capitular um pouquinho, que não foi fácil, hein? Nada foi fácil nesse caminho. Porque, olha, no Congresso... Antes, na própria aprovação da lei, né, na própria tramitação no Congresso, 1 ano no Senado, depois... O Senado foram 4 meses. 4 meses? O Senado foi rápido, porque o Marco Maciel prometeu que ia aprovar esse projeto. Foi até engraçado, eu me lembro bem do discurso dele, porque a Selma mandou encadernar o projeto de lei em vermelho, foi ela que fez, vermelho com letras douradas, ficou lindo. Aí chegou lá, eles no Senado, eles puseram um banquinho, uma escadinha. Aí, imagina, o Marco Maciel, que já é gigantesco, subiu na tal da escadinha para receber o projeto. Recebeu e fez um discurso, e o discurso dele foi assim, que agora o anteprojeto entrava no Congresso Nacional, no Senado, para receber sugestões, etc. Quando ele desceu da escadinha, eu falei, o senhor deve estar brincando. Quer dizer, na verdade, não há sugestão nenhuma a fazer aqui no Senado, é só para vocês carimbarem, aprovar, e é só. E o Marco Maciel, com aquela candura, o Marco Maciel é um político fantástico.
Mas ele é um político com P maiúsculo, né? Coisa que aqui, hoje no Brasil a gente tem alguma dificuldade de identificar. Mas na época ele era um estadista, ele é um estadista. E ele disse, olha, você fique tranquilo, porque, de fato, eu acho que em um ano nós, na casa, vamos aprovar o projeto. Dito e feito. Acho que foram 9 meses, não foram nem um ano. Recentemente em 9 meses saiu do Congresso Nacional o anteprojeto com 16 vírgulas, eu não sei quem é, porque todos os advérbios alguém colocou entre vírgulas, então foi isso que eles mudaram, e eles mudaram o último artigo. E eu me lembro que esse último artigo, a proposta de um senador, até falou comigo, falou, professor, esse último artigo aqui eu não entendi bem o que vocês colocaram, porque nós tínhamos colocado a redação original, que revogava essas disposições sem contar, especialmente, você lembra? O Código Civil, o Código de Processo. Falei, professor, me diga lá, era nordestino, como é que se revoga especialmente uma lei? Então ele tirou o advérbio, no que ele tinha toda a razão. Ou a lei se revoga, ou a lei não se revoga, não é revogação especial. E assim saiu do Senado, sem nada de novo. Quer dizer, ele cumpriu exatamente o que havia prometido, de que sairia rapidamente do Senado da República. Mas aí, evento Collor, e parou tudo no Brasil para, enfim, defenestrar o presidente da República. Demorou mais uns 4 anos, talvez. Mas tudo na Câmara. Na Câmara, mas teve razão por isso. O evento Collor, a mudança de legislatura, e teve, não sei se você lembra, a CPI dos anões. Talvez tenha sido a primeira CPI que ocorreu. Você não lembra que você não tinha nascido ainda, mas isso aconteceu, é verdade. E aí isso tudo paralisou a tramitação na Câmara dos Deputados. Né? Mas é engraçado. Se não fosse o Petrônio Muniz, o que ele mandava de telegrama, você se lembra? Olha, o Petrônio Muniz foi realmente uma máquina. E ele ficava rolando, o coitado Marco Maciel já nem estava mais com ele, mas o Marco Maciel continuou fazendo um trabalho realmente gigantesco, mesmo quando o projeto já estava na Câmara, ele ainda continuou à frente E as 12 enquanto vice-presidente. Aí depois foi para a Câmara. Aí apareceu, isso foi depois na última comissão, né? A última comissão apareceu 12 emendas. Mas emendas, a gente iria falando, mas isso não é sério, né? Apareceram 12 emendas. Aí o que fizeram? Distribuíram as 12 emendas, 4 para cada um. Então cada um ficou. E eu me lembro que tinha um deputado, que era do Rio de Janeiro, que fez uma emenda. Eu lembro que o Rio de Janeiro, eu nunca esqueço nada do Rio de Janeiro. Então esse deputado do Rio de Janeiro, nobre deputado do Rio de Janeiro, dizia assim, olha, não se pode chamar, porque o projeto dizia que a sentença arbitral passava a se chamar sentença arbitral. Não se pode denominar sentença arbitral o produto do laudo, sentença é ato de juiz e tal. E eu fiz ver ao nobre senador que o Código de Processo Civil do Estado do Rio de Janeiro, antigo, né, o da Guanabara, já não lembro bem, de 1930, Código estadual ainda, usava essa expressão, sentença arbitral, no Código do próprio Estado originário do nobre deputado, que fez com que a emenda fosse rapidamente esquecida. Aí veio um outro senador, um outro deputado que dizia que a arbitragem não deveria ser utilizada para causas de valor inferior a 200 mil UFIRs, já nem lembro mais o que era tal do UFIR, mas era muito dinheiro. E eu fiz ver ao deputado que o partido dele havia acabado de aprovar, por voto de liderança, um artigo da Lei 9.099, que era dos juizados especiais, dizendo que havia lá arbitragem para pequenas causas, quer dizer, que era uma incongruência. E assim foi, quer dizer, todas as emendas, com exceção daquela subemenda do parágrafo 2º do artigo 4º, que foi meio infeliz. Melhor seria esse do Código de Defesa do Consumidor. Sim, é verdade. Nós estávamos propondo a revogação do artigo 51, inciso 7º do Código de Defesa do Consumidor. E isso até por injunções políticas, mas a professora Ada até me explicou bem essa questão. Ela tomou a peito essa questão e foi a Brasília para lutar para que não se fizesse essa modificação. E a razão que ela me deu acabou até me convencendo em certa medida em termos políticos. O Código de Defesa do Consumidor era também uma lei nova. E não seria bom, desde logo, começar a mutilar um código que vinha trazer um corpo compacto de dispositivos para salvaguardar o consumidor. E acabou prevalecendo. Quer dizer, na realidade, o que foi feito no anteprojeto, que foi encaminhado, nós tiramos com uma mão para dar com a outra. Nós demos muito mais do que havia no Código de Defesa do Consumidor. Então, quer dizer, nós tiramos daqui e colocamos aqui. Aqui não é para estar. E aqui está dando uma interpretação equivocada. Vamos colocar o que é realmente a vontade de adesão aqui.
Aí, enfim, foi isso. E é interessante porque só 2 partidos fizeram a emenda. Foram 2 deputados, um do PT e um do PCdoB. Do PCdoB, exatamente. E às vezes era interessante também que a emenda vem a modificação, né, do parágrafo, do artigo, e embaixo a justificativa. E eu li a justificativa e não batia com a modificação. Proposta, exatamente. Então era uma coisa que assim, eu não estou entendendo, né? Mas o deputado Régis Oliveira foi quem conseguiu, num voto subemenda via cor de liderança, ele conseguiu que 11 emendas fossem enfim, abolidas e manteve uma emenda, isso foi um acordo. Que é do Russomano, inclusive. E manteve a subemenda do Russomano, do parágrafo 2º, Chico. Do parágrafo 2º. Mas, enfim, salvaram-se os dispositivos mais importantes. Quer dizer, praticamente, a Câmara dos Deputados, em 4 anos, alterou 2 dispositivos. É tudo que mudaram. Quer dizer, o resto, o anteprojeto ficou inteiro. Mas a luta continuou, né? Não parou aí. Depois no Supremo, né? Na nova Cássio Regis. Tivemos lá no Supremo, que foi uma luta, e tivemos depois o Código Civil. Nossa, aquela foi por pouco. Ela foi por pouco que a lei não ia voltar para 300 anos atrás. Sem que ninguém tivesse percebido o que estava fazendo, né? Porque... Não. Nós sabemos que quem estava por trás tinha um grande conhecimento, mas tudo bem, foi uma coisa que... Mas quem estava fazendo não entendia. Não, quem estava fazendo não sabia. Conversar com o senador. Ele mandou a modificação para já era vice-presidente, o Marco Maciel, dizendo, olha, eu estou apoiando a sua lei. O Marco Maciel mandou para nós 3. Quando nós olhamos aquilo, né, meus pelos arrepiaram, cabelo poucos que sobraram. E aí nós ligamos. Eu me lembro de eu ter ligado para o vice-presidente e disse, o jeito que está, isso aqui acaba com a arbitragem. Então dá para vocês verem aqui, mesmo que eu e Selma fomos, tivemos uma conversa complicada, sentimos que o negócio não ia caminhar, só que o Marco Maciel, conhecedor de todo aquele mecanismo de encaminhamento dentro do Congresso Nacional, disse, bom, eu vou trabalhar para ver se a gente consegue alterar. E até o último minuto, esse congressista não queria mudar, ele disse, eu não mudo. No último segundo, já na prorrogação, eu nunca me esqueço, daquele dia eu não saí, estava comendo um sanduíche lá no trabalho, veio o assessor do Marco Marcelo, ligou e disse, ô Pedro, olha, ele concorda que a gente apresente uma emenda que suprima só isso daqui, que modifique isso daqui. Manda por fax, manda por fax, eu olhei e falei assim, bom, não dá para suprimir, mas aqui não dá, é isso ou nada. Então vai que o negócio passa. E foi assim que... Ficaram aqueles 3 artigos inóculos no Código Civil. Que até nós mesmos, não, eu sempre faço questão, eu nem olho esses artigos, porque a gente sabe como é que aquilo foi... Mas eles no fim acabaram sendo inóculos mesmo, né? Do jeito que estão hoje, não mas foi assim por um triz, que a arbitragem não volta a 400 anos atrás. Mas o susto continuou com aquele incidente de inconstitucionalidade. Que pode considerar que a arbitragem vingou mesmo no Brasil depois de dezembro de 2002, né? Que até então, ninguém sabe, todo mundo falava, mas tem... E as pessoas não sabiam que não era a lei de arbitragem, eram apenas alguns dispositivos, apesar de serem importantíssimos, eram uns dispositivos, não era mais a discussão da constitucionalidade da lei, né? E foi também um trabalho enorme. Pedro e eu fomos entregar um memorial para quase todos, né, Pedro, os ministros, né? Não, eu fui com você, para o Jobim, que a gente foi levar aquele catatal, que o Jobim falou dos dedos dos anéis, isso assustou. Não se preocupem não, a gente perde os anéis, não perde os dedos. Falei, pelo amor de Deus, não pode perder nada. Está aqui o material todo para Jobim. E o Jobim, doutrina internacional. O Jobim pediu vista desse negócio durante anos. E ninguém entendia, porque eu já estava convencido, né? Ninguém entendia por que o Jobim não punha em pauta de uma vez. Mas ele agiu politicamente, né? Ele percebeu que o ambiente do Supremo, se tivesse colocado em pauta, ele pediu vista, não acolheria talvez com tanta facilidade esses argumentos que eram novos. Esperou que o Supremo Tribunal arejasse um pouco a questão, composição nova, tal, e passou. Não, mas teve também que havia pressão, havia muita pressão de alguns setores da sociedade civil pressionando para que claro, porque pois é, de um lado tinha pressão para acabar com a arbitragem e de outro lado tinha uma pressão enorme para que a arbitragem fosse liberada de uma vez.
Porque enquanto não tivesse o aval do Supremo Tribunal Federal, estava tudo meio sob suspeita. Mas era interessante que nós íamos conversar com os ministros e a gente sentia que eles não tinham o conhecimento também. Não era necessário eles terem, né? Porque aquilo ali é um fato extremamente novo. Enfim, eles tinham que ter conhecimento de tanta coisa, mas nós levamos material, um estrangeiro, brasileiro, etc., tentávamos explicar. Eu me lembro que eu jantei com um ministro no Rio de Janeiro e ele disse, ó, estou de férias, agora eu vou estudar esse negócio de arbitragem, Pedro, eu vou estudar. Aí depois eu tive com ele e disse, ó, tá interessante, eu não sabia disso, não sabia daquilo. E ele votou depois favoravelmente. Ele foi, estudou, né, como os outros ministros também fizeram. Agora, uns já tinham sua convicção, né? O próprio Jobim era ministro da Justiça quando a lei foi editada, ele assinou a lei. Então, é evidente que iria depois achar inconstitucional. Foi interessante também que desse dossiê que nós fizemos, né, depois nós verificamos que muitos dos votos citaram a doutrina, citaram uma jurisprudência interessantíssima da Espanha, que o Tribunal Constitucional Espanhol também tem um dispositivo na lei espanhola que é meio parecido com o 35, né? O inciso 35, artigo 5º, inciso 35. E foi um bom referencial para eles. Acho que uns 2 ou 3 votos citaram essa jurisprudência, não é? Agora, o que é muito interessante para nós é que se a gente faz uma análise da retrospectiva, a gente verifica que isso até que foi bom. Porque o acordo, que também demorou, só foi publicado em 2004, né? O acordo geral, um pouco antes, mas demorou um ano. Ele analisou com o voto do Jobim mesmo, né, analisou questões assim, extremamente importantes, a questão da cláusula arbitral vazia, a arbitragem institucional. Então, ali ele praticamente pacificou a matéria, né? Ele doutrinou dentro de um acordo. Né? Isso foi muito bom. Não, foi melhor ainda, porque imagina se o Supremo não tivesse analisado de pronto a constitucionalidade, nós teríamos uma análise difusa da constitucionalidade da lei. Ia demorar mais, ia deixar mais inseguro. Né? Incerto, a incerteza ia prevalecer. Né? Talvez até hoje nós ainda estivéssemos discutindo juízes, não sei de onde, dizendo que é constitucional, ou dizendo que é inconstitucional, e até chegar ao Supremo, o Supremo realmente decidir. E o importante também, que a gente tem discutido isso muito em congressos, em seminários, é a questão de manter o texto da lei como está, coeso, e evitar alterações, sejam feitos adendos, alguma coisa. Como tem esse anteprojeto, que agora, semana passada, o projeto nós vimos que foi arquivado de criar a profissão de árbitro, vira e mexe surge alguma coisa, né? Por que nós não regulamos as câmaras de arbitragem na lei, que na época entendemos que não era oportuno, porque a sociedade teria que se autorregular. Por que fica criando mais essa exigência, não é? Esse foi um ponto muito claro para todos nós, que nós não queremos o Estado na arbitragem. Né? Queríamos que a arbitragem se autorregulasse e sabíamos que esse problema todo que o Brasil passou, os Estados Unidos mesmo passaram, a Itália passou, a Espanha passou, né? Então, era as câmaras idôneas. As câmaras idôneas, tudo isso vinha, mas o mercado ele espelha isso tudo com o tempo. E é o que está acontecendo aí agora. Pouco se fala hoje das câmaras idôneas.